De volta com você agora para comentar 30 questões, e olha que eu selecionei aquelas que os Detrans têm cobrado com maior frequência relacionadas aqui à sinalização de trânsito. Vocês vão observar que nem toda questão sobre sinalização tem uma placa dentro dela. É isso que a gente precisa estar atento. Tem muita gente que estuda placa e chega depois e reclama, mas só caiu uma placa na minha prova. Mas questões sobre sinalização não tem que ser necessariamente com placas dentro da questão. Bora ver? Questão número 1. Já começamos aqui com a questão que não tem placa dentro dela. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Esse prevalência aqui é saber qual sinalização prevalece sobre a outra, né? Qual sinalização prevalece sobre a outra? É aquilo que nós estudamos com o título de hierarquia. Na hierarquia, quem é que está por cima, depois embaixo e depois mais por baixo? Bora ver? As ordens do agente sobre as normas de circulação e outros sinais. Olha, isso aqui é ok, hein? As ordens do agente, realmente, elas vêm em primeiro lugar. Concordo com essa alternativa A. Vamos ver a alternativa B. A sinalização semafórica, que é o semáforo, sobre as ordens do agente. Não, né, gente? Como é que o semáforo vai prevalecer sobre a ordem do agente? Negativo. Isso aqui está errado, já vou até eliminar ela. Alternativa C. As placas de regulamentação sobre os demais sinais. Não necessariamente. Por exemplo, o sinal do semáforo ou o sinal emitido pelo agente, seja ele por gesto ou silvo, não estão abaixo das placas de regulamentação. Não estão. Então está errado isso aqui. As placas de regulamentação sobre os demais sinais, quer dizer, todos os outros sinais? Não. Essa letra C está errada. E a letra D tem aquele todas, né, que eu já ensinei em aulas passadas, que quando aparece o todas na letra D, é 80% de chance desta ser a resposta. Só, gente, que o macete dos 80%, veja bem, ele falha. 80% não é 100%. 80% quer dizer, de cada 10 vezes que você usar, em 8 vai funcionar. Em 2 não. E nesse caso, caiu dentro daqueles 20% de margem de erro, né? Então aqui não funcionou o lance do todas. Mas é claro, você analisando aqui a B e a C, você vai ver que pelo menos uma delas você vai identificar que é falsa. E assim você já vai logo entender que o todas aqui não cabe, né? Ficamos mesmo com a letra A. Vamos ver o que o sistema nos dá como resposta. Está aí, confirmado, letra A é a resposta. E é exatamente isso. Numa hierarquia lá, em primeiro lugar, vem as ordens do agente. Quais são os sinais que o agente emite? Ele emite sinal por silvo, que é o apito, e ele emite sinal por gesto. Em segundo lugar, vem o semáforo. Semáforo. Em terceiro lugar, vem os demais sinais. É isso aí. Guardou isso aqui. Caiu qualquer questão sobre prevalência ou hierarquia, você vai tirar de letra na hora da prova. Questão número 2. Em relação à placa a seguir, essa placa aqui, ó, marque a correta. Ela obriga o condutor a virar à esquerda. Gente, essas placas amarelinhas obrigam alguma coisa? Obriga é função de placa de regulamentação. Quais são as placas de regulamentação, hein? É aquelas que têm um formato circular, né? Se fosse uma placa no formato circular com esse mesmo sinal dentro, aí sim seria vire à esquerda. Está mandando você virar à esquerda. É uma obrigação. Mas placa de advertência não obriga nada. Então isso aqui está fora. Essa letra A é errada, falsa. Eu estou procurando a correta. A letra B cai no mesmo problema, ó. Obriga, não obriga. E ainda fala para o lado errado ainda. Aqui está falando para a direita, sendo que na verdade a placa está apontando para a esquerda, né? Então tem 2 erros nessa letra B aqui. Obriga de novo o condutor a diminuir a velocidade? Nada a ver. Então aqui é essa letra C também está falsa. E a alternativa D diz que nenhuma das alternativas acima. Está procurando a correta e a letra D diz que nenhuma das alternativas acima. Realmente, nenhuma das acima. Então letra D está correta. Vamos ver? Qual que é o significado dessa placa, hein? Essa placa que apareceu aqui para a gente. Significa curva acentuada à esquerda. Ela está te avisando que tem uma curva perigosa. Olha o cotovelo dela aqui, ó.
É um cotovelo bem fechado. Então, curva acentuada é uma curva íngreme, uma curva de pequeno raio, uma curva perigosa. Você tem sim que diminuir a velocidade aqui, né? Se você chegar correndo uma curva dessa, provavelmente você pode até se acidentar. Mas falar que a placa obriga o cara a diminuir a velocidade, aí também não está certo, né? Questão número 3. Qual sinal sonoro, aqueles que a gente chama de silvo ou apito, né? O agente deverá usar quando tiver a intenção de diminuir a velocidade dos veículos. Aí, meu querido, se você tem dúvida em relação aos sinais sonoros, eu recomendo que você use aquele macetinho do jogo da velha que eu ensinei, né? Vamos fazer o jogo da velha aqui, ó. Joguinho da velha, ó. Joguinho da velha. Vamos lá. Joguinho da velha. Aí você vai fazer 1, 2, 1. Big Brother Londres, porque a gente é chique, não tem esse negócio de Big Brother Brasil aqui não. E na última coluna, só pagar de novo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, um silvo breve significa siga. 2 silvos breves significa pare. Um silvo longo significa diminua a marcha. Agora vocês conseguem responder? Sabe qual é a resposta da questão? Diminua a marcha, um silvo longo. Cadê? Um silvo longo. Está aqui na letra A. Um silvo breve é siga. 2 silvos breves é pare. E 2 silvos longos não existe. Tá aí. Vamos ver? Resposta A. Confirmada aí. Acertamos, hein? Vamos para número 4. O que o agente de trânsito sinaliza quando ele está com o braço erguido em posição vertical? Lembram que eu falei nas aulas? Que é para você guardar que o vertical é quando a mão dele está acima da cabeça. Então ele está com o braço na posição vertical e a palma da mão virada para frente. Aqui, ó, com a mão paradinha, do jeito que vocês estão vendo aqui no desenho. Aqui, o Detran foi bacana e deixou o bonequinho aqui, para você ver como é que é essa posição vertical com a palma da mão virada para frente. Mas pode ser que na hora da prova não tenha o bonequinho, tá? Só o fato da questão aqui descrever como é que é a posição já tem que ser suficiente para você entender e responder. Mas então bora lá. Quando o agente está fazendo este gesto aqui, ele está querendo o quê? O que o agente sinaliza? É até aqui, ó. O que o agente sinaliza quando ele está com a mão em posição vertical, com a palma da mão virada para frente? Seria siga em frente? Não. Siga em frente é quando ele chama você, né? A palma da mão está virada para trás. Olha para mim aqui, ó. Palma da mão virada para trás. E ele faz isso, ó. Palma da mão virada para trás. Ele está te chamando. Siga. Ordem de parada para todos os veículos. Ordem de parada para os veículos. Não é todos, não. Para os veículos que vierem em sentido que cortem ortogonalmente o braço estendido. Não é, já vou eliminar e vou explicar por quê. Porque esse termo ortogonalmente é quando o braço do agente estiver na horizontal, que é diferente de vertical. Vertical é braço acima da cabeça. Horizontal é quando o braço dele está para o lado assim, né? Para um lado ou para o outro. Não é o caso. Se você não guardou isso, gente, guarde, anota agora. Toda vez que na prova falar ortogonalmente, essa palavra estranha aqui, o braço tem que estar na horizontal. Então não é a letra B. Na letra C, ordem de parada para todos os veículos. Provavelmente vai ser essa a resposta, tá? E na letra D, ordem de parada apenas. O que a palavra apenas é? Você que já é meu aluno, já está treinado. A palavra apenas é uma casca de banana. Quando aparecer uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E aqui é falsa. Então tá fora, fiquei com a letra C. Bora ver se o sistema vai confirmar a nossa resposta? Tá aí, letra C, resposta correta. Questão número 5. O sinal semafórico identificado a seguir indica o
quê, hein? Esse aqui é aquele semáforo um pouquinho fora do convencional, né? A gente tem aquele semáforo convencional, né, que é uma luz em cima da outra, e tem esse aqui com as setinhas apontando para o lado. Quer saber qual o nome desse semáforo aqui? Lembra que eu pedi lá na hora que estava explicando, que era para você guardar, olha para o semáforo e guarda o nome dele? Tem vários lá, né? Se você tem dúvidas sobre os nomes de cada tipo de sinalização semafórica, volta lá na aula e decora, porque na prova cai desse jeito, tá? Eles te dão aqui o tipo do semáforozinho e quer saber qual é o nome dele. Seria controle ou faixa reversível? A gente até estudou sobre faixa reversível, só que eu sei que isso aqui não é controle de faixa reversível, porque o semáforo de controle de faixa reversível é aquele que vem com um xizinho e com uma setinha. A setinha é verde, o xizinho é vermelho. Não tem um amarelo no controle de faixa reversível. Então esse aqui está fora. Seria direção livre? O direção livre, ele só tem a setinha. É só a setinha. Seja setinha para frente, seja setinha para o lado, seja setinha para o outro lado. Mas é só a setinha verde, não tem mais nada. Direção livre é só a setinha, não é essa. Direção controlada. Ah, sim, direção controlada. Será que é esse o nome desse semáforo aqui? Eu vou ficar com ele, hein? Ou seria direção proibida? Não tem nada de proibida aqui, né? Risquei a letra D, vou de C mesmo, vamos ver? Tá aí, direção controlada. Cara, semáforo é uma coisa tão simples, né? A gente está acostumado a lidar com semáforo, mesmo bem antes da gente ser condutor de algum veículo. E a gente até como pedestre, a gente se relaciona ali com o semáforo. Só que, chega na hora da prova escrita, eles trazem essas variações. Vocês viram aqui, tem semáforo para controle de faixa reversível, tem semáforo para direção livre, tem semáforo para direção controlada, tem vários tipos. Você precisa ver o tipo e decorar o nome dele. Se você não decorou, a minha sugestão é volte nessa aula e decore. Passe aquele umas 3 ou 5 vezes que a sua mente vai fixar. E não é no mesmo dia, não. Não adianta você passar 5 vezes no mesmo dia, não. Vê hoje, amanhã revisa, depois espera uns 3 dias, revisa. 3 a 5 vezes você já vai conseguir memorizar. Questão número 6. Na sinalização horizontal é aquela que está no piso, no chão, no asfalto. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para a regulação de fluxos em sentidos opostos é... Qual é? Nós aprendemos que tem uma pista, no meio da pista tem aqui uma linha que pode ser pontilhada, pode ser contínua, pode ser mais de uma linha, né? Costuma ser uma contínua e a outra pontilhada. Isso aqui são aquelas linhas que tem no meio da via. Quando essas linhas que dividem o fluxo aqui, essas linhas que ficam no meio, for de cor branca, significa que o fluxo ali é num sentido só. Quando ela for de cor amarela, significa que o fluxo vai e o fluxo vem, sentidos opostos. Então, qual é a cor da sinalização utilizada para fluxos opostos? Cor amarela, letra D. Vamos ver? Está aí confirmado, letra D. A branca você já sabe que é fluxos no mesmo sentido. A azul é só mesmo para aquele símbolo da pessoa com deficiência. A vermelha é para sinalizar ciclovia ou ciclofaixa, né? Área de circulação de bicicletas. Você viu isso na aula, nessas cores lá. Bora para frente. Questão número 7. O espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, que são as ciclovias, ele é identificado pela cor. Qual que é a cor que é utilizada nas ciclovias ou ciclofaixa? Falei agora, na questão anterior, né? Ciclovia ou ciclofaixa, ela é sinalizada com a cor vermelha, letra C. Tá aí, vermelha. Questão número 8. Qual o significado da placa de regulamentação com formato octogonal? Professor, cadê a placa para eu ver? Nesse caso, não precisa. Não precisa botar a placa aqui para você ver. Porque só existe uma placa com esse formato octogonal. O que é octogonal, hein? É que tem 8 lados. 8 lados. Vamos desenhar ela aqui, ó. Lado de cima, lado de baixo. Lado direito, lado esquerdo. Então, 4 já foram, né? 5, 6, 7, 8. Octogonal. O que está escrito dentro dela? Pare. Essa é a placa octogonal,
Qual é o significado dela? É pare. Tem muita gente que marcaria isso aqui, tá? E eu lembro de ter chamado a sua atenção lá na hora da aula, hein? Se você caiu nessa aqui, você merece um cocão, hein? Não é pare. Está escrito pare dentro dela, mas o significado dela é parada obrigatória. Essa aqui é a resposta. Olha como é que o Detran é maldoso. Coloca pare, parada obrigatória à frente. Tá vendo? Aí a pessoa pensa assim, né? A pessoa que estudou pouco, ou então não prestou atenção na hora que eu estava explicando, ele vai e pensa, todas servem. Aí ele vem e marca aqui o todas. Ó. Até porque tem aquele macetinho dos 80%, né? Do todas na letra dele, vai nessa. Só que não é. Os 80% aqui mascaram de novo. Eu costumo usar essas artimanhas aqui para te pegar mesmo, tá? Para ver se na hora que eu estava explicando você estava mexendo no celular aí, né? Mexendo no WhatsApp, dando aquela mocegada. Mexer no WhatsApp é bom. O resultado a gente vê depois na hora da prova, né? Então tá aqui, parada obrigatória à frente não é. Todas estão corretas? Não. A resposta é a letra C. Bora ver. Tá aí, confirmado. Questão número 9. Qual o significado da placa a seguir? Essa placa aqui, ó. Aí nós temos aqui uma largura, né? Isso aqui é largura? É largura. Como é que você sabe que não é comprimento, professor? Porque quando o comprimento tem um caminhãozinho desenhado aqui dentro. Aqui não tem um caminhãozinho, então já sei que é largura. E não tem nem como ser outra coisa, né? Porque todas as alternativas estão falando de largura, 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 largura. E aí sim, é largura máxima o quê? Limitada, autorizada, permitida. Eu sei que essas placas de regulamentação, essas que tem o formato circular, cor predominante vermelha, elas são as famosas placas mandonas. Elas são as mandonas. Bicha mandona. Então ela está sempre proibindo ou permitindo alguma coisa. E aí onde é que eu vou achar a alternativa que mais se aproxima disso? Proibir ou permitir? Está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Permitida. Resposta a letra C. Para quem estudou pouco, para quem não prestou atenção no tio aqui, ele vai falar que tudo igual. O Detran vai lá e coloca as alternativas todas iguais. Não são iguais não, tá, gente? Limitada é uma coisa, autorizada é outra coisa, permitida é outra coisa. Não é tudo igual, não. Então presta atenção, porque quem acha que está tudo igual é porque ele está sabendo muito, de forma muito rasa. Ele não aprofundou na explicação, no estudo. Então a resposta é a letra C. Tomara que eu tenha acertado, né? Vamos ver. Opa, acertamos. A letra C, confirmada pelo sistema. Questão número 10. Marque a alternativa correta em relação à placa a seguir. Essa placa aqui, ó. Nós estamos vendo um E de estacionamento aqui dentro e tem duas tarjas cortando. Cada tarja dessa proíbe uma coisa. Se está proibindo duas coisas, é porque provavelmente é proibido parar e também é proibido estacionar. Está proibindo as duas coisas. Concordam comigo? Proibida qualquer imobilização de veículo. Aqui não falou se é parar ou se é estacionar. Vou deixar isso aqui em aberto, que depois eu vou voltar para explicar esse imobilização aqui para vocês, tá? Vamos ver a letra B. Permitidas paradas rápidas. Aqui não permite nada, gente. Essa placa aqui não permite nada. Ela só proíbe, ó. Tarja de proibindo para tudo quanto é lado. Isso aqui não faz sentido, então já eliminei a letra B. Veículos em prestação de serviço de emergência podem parar nesse local. Claro, com certeza, pois eles estão em prestação de serviço de emergência. Então, nesse caso, ele vai estar ali com o dispositivo luminoso aceso, né, que é aquele giroflex, e ele vai parar ali para prestar o serviço dele sem problema. Certamente vai ser essa a resposta. Deixa o Vzinho aqui. Vamos ver a letra D. Veículos de polícia podem parar neste local sempre. Gente, os veículos de polícia, eles entram naquela classe de veículos prestadores de serviço de urgência. O veículo de polícia, ele entra aqui. O que acontece? Aqui é proibido parar e estacionar. Se essa viatura não estiver com o dispositivo luminoso aceso, ela não tem prerrogativa para imobilizar nessa área. Não tem. Então, esse sempre aqui, ó, é aquela velha casca de banana, né? 90% de chance da alternativa estar errada e, nesse caso, está errada. Agora, presta atenção aqui em mim. Uma viatura policial, ela não teria prerrogativa, ou seja, ela não teria o direito, a autoridade para poder chegar e imobilizar onde precisar? Onde precisar,
Sim. Só que uma viatura policial, se ela precisar estacionar em cima da calçada, em cima de uma praça, no meio da rua, em local onde tem placas proibidas de estacionar, ela precisa estar em efetiva prestação de serviço de urgência com o dispositivo luminoso aceso. Precisa ligar a sirene? Não. Só o luminoso já resolve. O policial lá está na viatura. Ele precisa estacionar aqui em cima da calçada para poder vigiar uma determinada área ou para abordar um indivíduo. Tranquilo, ele vai ligar o dispositivo luminoso e vai imobilizar onde ele precisar. Ele tem essa prerrogativa. Só que aqui a alternativa não está falando disso. A alternativa está falando, não, sempre ele pode. Meu amigo, se uma viatura policial estiver estacionada em local com essa placa aqui, que é essa aqui, né? Tem em cima de mim aqui, proibido parar e estacionar, e ela não estiver com o dispositivo luminoso aceso, ela pode ser autuada e certamente será multada. Então saiba disso. Aí alguém pode perguntar assim, doido é quem vai multar a viatura da polícia, né? Na verdade, o agente que está fiscalizando ali, ele não multa. Vamos supor que está dentro de uma cidade, ali você tem viaturas policiais e um policial, de forma imprudente, negligente, chegou e deixou a viatura em local proibido, inclusive atrapalhando a fluidez do trânsito ou até mesmo colocando ele em risco, sem o dispositivo luminoso acionado, sem estar na devida prestação de serviço de urgência. Aí vem um guarda de trânsito, que não é policial, a gente chama de agente de trânsito, é vinculado ao órgão de trânsito. Vê aquela viatura lá, lavra o auto de infração e encaminha para a autoridade de trânsito. A autoridade, recebendo aquilo, ela tem o dever de punir essa viatura. E, obviamente, o batalhão depois vai jogar isso aí no lombo do policial que deu a bobeira. Então, a viatura ela tem, sim, as suas prerrogativas, mas desde que observadas as regras, né? Tem que ter efetiva prestação de serviço, com o dispositivo luminoso aceso. Quando a alternativa aqui diz que sempre, aí está errado. A letra C vai ser a resposta, tá? Mas antes de finalizar aqui, eu quero explicar para vocês esse qualquer imobilização. Tá vendo esse qualquer aqui? Qualquer também é casca de banana. Pode anotar aí. Qualquer também é casca de banana. E quando a gente fala de imobilização, eu falei, se um veículo está imobilizado na via, você sabe se ele está parado, se ele está estacionado ou o que é? Não sabe. Se eu só disser que ele está imobilizado, eu não caracterizei, eu não defini o tipo de imobilização. E aí o Código de Trânsito nos traz 4 possibilidades. Existe a parada, que é aquela que você imobiliza para embarcar ou desembarcar alguém. Existe o estacionamento, que é aquela onde você imobiliza e permanece ali por tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar alguém. Entenda, parou ali na porta da loja, imobilizou na porta da loja. A esposa desceu, foi lá dentro, resolveu alguma coisa. Você não saiu, já é estacionamento. Porque é o embarcar ou desembarcar. Embarcou ou desembarcou? Parada. Passou disso, já é estacionamento. Mas ainda tem mais 2 situações. Tem aquela situação de urgência ou emergência, quando o veículo deu uma pane, não é mesmo? Urgência ou emergência, quebrou, no meio da via. E aí? Ou então esse veículo aqui da polícia, que precisa ali prestar o serviço de urgência ali com o dispositivo ligado. Então, nós temos essa terceira situação, que é o motivo de força maior. Teve que parar ali, não é porque ele quis, é porque o carro quebrou ou porque ele estava em prestação de serviço de urgência. E ainda existe uma outra situação, que é aquela imobilização por circunstância do trânsito. Exemplo, você está bem dirigindo aqui e o trânsito todo para. Parou, congestionou, o pessoal chama de engarrafou. Você quis imobilizar o veículo ali? Não, mas você ficou imobilizado ali. Então isso aqui é uma parada ou imobilização, não é certo falar parada não. Isso aqui é uma imobilização circunstancial. Não foi porque você quis, porque o trânsito parou. Outra hora pode ser porque você quis, mas por força do trânsito e não por vontade sua. Por exemplo, você estava bem vindo tranquilamente, entrou um senhorzinho atravessando a rua. Vai passar em cima do senhorzinho? Não vai. Tem que parar. Só que nesse caso não é parar. A gente é danado para falar parar. É imobilização circunstancial para o trânsito. Ok? Assim quando acontece, quando o semáforo fecha. O semáforo fechou. Imobilização circunstancial. Trânsito levou você a fazer aquela imobilização. Você queria embarcar ou desembarcar alguém? Não. Você queria estacionar? Não. O carro quebrou ou você estava prestando serviço de urgência? Não. Mas o sinal fechou. Então tem que imobilizar. Então são esses 4 casos. Quando a alternativa A que fala que qualquer imobilização é proibida, qualquer imobilização, aí você entende que
esse imobilização aqui, esses 4 tipos que nós acabamos de falar? É claro que não, né, gente? Não é qualquer imobilização, até porque se um veículo quebrar, não foi porque você quis, ele quebrou. Aí vai ficar imobilizado naquela área ali e não vai ser multado por isso. Obviamente, você deve sinalizar o local para indicar ali que houve uma pane no veículo e chamar o guincho para poder fazer a devida remoção. Essa letra A também não serve como resposta. C é a resposta correta. Está aí confirmado para a gente. Questão número 11. A marcação de área de conflito. Área de conflito. Esse quadriculado que tem aqui no meio do cruzamento, ó, identificada na imagem, né? Está mostrando aqui. Significa que o condutor o quê? Aí eu vou querer saber o quê? Não pode circular com seu veículo, pois é área exclusiva de pedestres. Quer dizer que esse quadriculado amarelo que tem no meio do cruzamento aqui, ó, é área de circulação exclusiva de pedestres? Absolutamente não, né? O que seria do pedestre, que é a faixa de pedestres, né? A faixa de travessia, ainda assim o veículo pode passar por esse local, quando não tiver pedestre nenhum atravessando, né? Então isso não pode aqui, não faz o menor sentido. Tá fora. Não deve parar ou estacionar o veículo. Olha, parar é quando a gente vai embarcar ou desembarcar alguém. Estacionar é quando eu permaneço imobilizado pelo meu querer, né? Por tempo superior ao embarcar ou desembarcar alguém. Claro, tanto um quanto o outro. Se você fizer aqui dentro dessa área, você vai ser multado, tá? Então, realmente, não pode nem parar, nem estacionar dentro dessa área de marcação de conflito aqui. Na letra C, diz que pode estacionar sua motocicleta. Quer dizer que eu posso estacionar uma moto aqui no meio do cruzamento aqui? Absolutamente não, né, gente? Não tem o menor sentido. E a letra D diz que é o dever parar e estacionar o veículo. Aqui, dentro dessa área? Absolutamente não. A resposta só pode ser letra B. Está aí confirmado para nós. Questão número 12. A sinalização semafórica, você já sabe que é a do semáforo, ilustrada na imagem, essa imagem aqui, ó, significa o quê, hein? Aí lembra que eu falei que é, sei lá, visualizar cada tipo de sinalização semafórica e decorar o significado delas? Mais uma vez, ó, mais uma vez. Já caiu uma questão aqui sobre isso, está caindo outra. Ó. Direção controlada. O direção controlada é quando são 3 setinhas, uma verde, uma vermelha e uma amarela. Todas elas apontando na mesma direção, assim, ó. Isso aqui fica numa faixa paralela ali à via, né? Uma faixa paralela, não, uma faixa lateral. Não é o caso. Direção controlada é isso aqui. Não é a que foi mostrada aqui pra gente. Controle ou faixa reversível. Essa é a resposta. O direção livre é só quando tem a setinha verde, não tem mais nada. E o sentido obrigatório aqui nem existe dentro de sinalização semafórica. Então a resposta é letra B. Esse tipo de semáforo aqui é para controle de faixa reversível. Se você tem dúvida sobre o que é faixa reversível, volte às aulas aqui e assista, porque isso é bastante comum, tá? Então, letra B, confirmada aí para nós. Questão número 13. A placa R2 regulamenta o quê, hein? Aí o Detran tem que colocar a placa aqui para você ver. Se não colocar a placa, imagina que essa placa não tivesse aqui. Some com ela daqui. Se tivesse só o código da placa, você ia saber que placa que é R2? Não ia saber. Eu falei isso na aula, vou reforçar aqui. Não precisa decorar código de placa. Não era nem para o Detran colocar código em questão mais. Era para mostrar só a placa e pronto. Mas tem uns Detrans que ainda estão com os bancos de questões bem desatualizados, né? Coloca o código lá, mas eles têm que botar a placa para você ver. Se tiver só o código e não tiver a placa, chama o examinador na hora e fala com ele, porque com certeza é um erro de sistema que passou batido, o pessoal do Detran não viu. Na hora que você mostrar para ele, ele vai anular aquela questão. Isso aqui significa o quê? Alfândega, gente? Não, isso aqui todo mundo conhece, né? É dê a preferência. Dê a preferência. Vamos ver? Tá aí, resposta C confirmada. Questão número 14. A placa A14 adverte que você vai encontrar, outra vez, tem o código da placa, mas o Detran colocou a placa aqui para você ver. Essa placa aqui significa semáforo à frente. Vamos ver qual alternativa que cabe com ela aqui. Um estreitamento de pista? Nada a ver. Um canteiro de obras à frente? Nada a ver. Um cruzamento? Possivelmente, porque se tem um semáforo, pode ser que tenha um cruzamento. Mas não é isso que ela está querendo dizer, não. Um semáforo à frente? Essa é a resposta. O significado dessa placa é semáforo à frente. Bora ver? Tá aí, letra D confirmado para nós.
Questão número 15. Diante da placa R29, mais uma vez, caiu o código da placa, mas tem a placa aqui para você ver. Ó. Pensa bem se tem como responder essa questão se não tivesse a placa aqui. Eu não conseguiria responder. Você consegue, você é mágico. Para que eu vou ficar decorando código de placa? Isso não vai cair no trânsito lá, besteira, tá? Então, diante da placa R9, que é essa placa aqui, você entende que é o quê? Proibido o trânsito de pedestre? Bom, aqui tem um pedestre. Estou vendo um pedestre aqui dentro. Tem uma tarja de proibido aqui, não tem? Toda vez que tem essas tarjas assim atravessadas, igual a camisa do River Plate, não vou falar do time brasileiro não, porque você já viu, né? Camisa do River Plate, isso aqui é proibido, né? Então, proibido? Sim. Trânsito de pedestre? Eu diria que sim. Vou botar aqui um V de verdadeiro. Proibido realizar a operação de ultrapassagem? Vê se aqui parece ultrapassagem. Tem nada a ver, né? Ultrapassagem é um carrinho do lado do outro. Nada a ver. Proibido mudar de faixa de rolamento? Faixa de rolamento é onde circulam os veículos. Não tem nada a ver também. Uma área para travessia de pedestre? Talvez alguém até ficasse em dúvida sobre essa alternativa D e a alternativa A. Só que quando você estiver em dúvida, lembra que tem a tarja aqui, ó, a tarja de proibido. Então, obrigatoriamente, se tem a tarja de proibido, a alternativa que corresponde àquela placa tem que ter aqui o termo proibido. Então, eu não vou nessa letra D, eu vou de A, porque A fala proibido o trânsito de pedestres, e é exatamente o que eu estou vendo aqui. Aí, letra A, confirmado. Aí, esse tipo de questão aqui, ó, é aquela que o pessoal chora e a mãe não vê, né? Por quê? Porque você sabe que essas placas azuis, elas, não vou nem dar deixa ainda, calma. Você está vendo que tem um telefoninho aqui dentro, não tem? Telefone. Então, beleza. Aí você está vendo na letra A tem telefone. Na letra B tem telefone. Na letra C tem telefone. Na letra D tem telefone. Aí você pensa, lascou. E agora? E aqui ainda trouxe o código da placa, né? Que mais uma vez, eu repito, não precisa decorar código de placa. E agora, meu querido, você vai chorar, vai falar assim, o Detran botou as alternativas todas iguais. Não são todas iguais. Essas placas azuis, elas são placas do grupo de indicação. Só para refrescar a memória de vocês, além das placas de indicação, nós temos também as placas de regulamentação, que são as mandonas, e temos as placas de advertência, que são as amarelinhas, aquelas que alertam. Não é mesmo? Então você já sabe. Essa aqui, azulzinha, ela é do grupo indicação. E você vai lembrar que dentro do grupo indicação tem alguns subgrupos. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para vocês entenderem. Ó, subgrupos. Nós temos aquelas de atrativos turísticos, que são as marronzinhas, lembram? Nós temos aquelas educativas, que vêm com mensagens, né? Educativas. Nós temos aquelas de indicação, de local, sentido e distância. Para que lado fica a cidade tal, que distância. Nós temos aquelas de identificação de rodovias. Lembram? Rodovia Pan-Americana, rodovia federal, rodovia estadual. E nós temos essas azulzinhas, que são as placas de serviços auxiliares. São serviços que a gente vai encontrar às margens das vias, às margens das rodovias, não é mesmo? Então, meu amigo, quando você lembra, vou até mudar a cor da caneta aqui, quando você lembra que essas azulzinhas são as placas de serviços auxiliares, você vai saber responder a questão. É posto telefônico, é serviço telefônico, é telefone público, é posto de abastecimento telefone? Serviço é serviços auxiliares. Poderia ser hotel, abastecimento, serviço mecânico, borracheiro, vários outros. Mas lembrem-se, essas placas azuis, elas são de serviços auxiliares. Então você vai de B e vai acertar, porque você é chofera. Chofera é um chofer fera. Vou até escrever isso aqui para você não esquecer. Ó. Isso aqui é eu que criei, tá carinhosamente para você. Ó. Chofer. É um motorista, não é? Chofera, que é um chofer fera. Bota lá, hashtag chofera. Depois você vai na internet e busca aí, hashtag chofera. Você vai ver o tanto de conteúdo bacana que tem. Então, letra B, foi lá, show. Bora continuar. Indique o nome correto da placa R20. Essa placa aqui, ó. Eu tô vendo aqui uma espécie de buzina, né? E tem a tarja do River Plate, então é proibido buzinar. Proibido buzina, ok. Proibido buzinar.
Proibido sinalização sonora. Proibir só na buzina ou sinal sonora. E aí? É o Detran ajudando vocês a proibido. Beleza. Eu sei que não pode buzinar. Proibido só na buzina. Ok, concordo. Proibido buzinar. Ok, concordo. Proibido sinalização sonora. Ok, concordo. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Aí, meu amigo, é que eu chamo de questão covarde, né? Você sabe o que a placa está pedindo, mas acaba errando a questão porque as alternativas têm mais ou menos o mesmo sentido. Então, essa aqui não tem jeito, não tem para onde correr. Isso aqui é só quem decorou mesmo o significado da placa que vai acertar, que é a letra D aqui. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 18. A placa R13 regulamenta que neste trecho da via é proibido o quê? Que veículo é esse que está aqui dentro? Proibido. Não ajudou em nada. Trânsito de tratores e máquinas de obras. Trânsito de tratores. Trânsito de carro de mão. Carro de mão sei que não é. Equipamentos agrícolas. Então fiquei entre A, B e C. E aí, qual que é a resposta? Quando acontecer isso, gente, ó, essa aqui você sabe que não é. A C não é, né? Você ficou entre A, B e D, na verdade. Quando acontecer isso, use a técnica do elefantinho. Elefantinho. O que é elefantinho, gente? Você tem 3 alternativas mais ou menos do mesmo tamanho. Tá aqui, ó. Quando eu falo tamanho, é de tamanho aqui mesmo, ó. E tem uma grandona, que é o elefante. Aquela que se destoa, aquela que é a diferentona, certamente é a resposta. Vamos no chute aqui, já que você não sabe. Vamos ver se funciona? Aí, funcionou. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 19. Indique o nome correto da placa A17. Essa placa aqui. Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular ou pista com areia. Areia não é, porque eu lembro bem que aquela placa com projeção de cascalho, ela tem mesmo um sinalzinho mostrando que os cascalhos estão sendo projetados. Então essa eu já sei que não é. E aí, eu não tenho nem como aplicar a técnica do elefantinho, porque todas as 3 são pequenas. Elefantinho é quando é uma grandona. Deixa eu ver se dá para aplicar alguma técnica aqui. Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular. Não tem como aplicar técnica, não. É guardar mesmo o significado. Aí, se você estudou e decorou o significado das placas, você sabe que a resposta é a letra C. Questão 20. Indica o nome correto da placa R21. Essa placa aqui, ó, aquela enigmática que eu falei, né? Isso aqui, gente, quando tem essa placa aqui, não faz nem muito sentido. O que eu posso dizer que isso aqui parece? Parece com nada, né? Sei lá. Isso aqui é alfândega. Alfândega. Posto de fiscalização alfandegário. Fica lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, do Brasil com a Argentina, não é mesmo? Vamos para a questão número 21. Indique o nome correto da placa A28. Parece que é um carro escorregando, né? Derrapando. O que é isso? Pista com óleo? Pista sinuosa? Pista deslizante ou pista escorregadia? Ó, essa sinuosa eu sei que não é, porque sinuosa é quando tem 2 ou mais curvas, né? Aquela que vem um monte de curvinha assim. E aliás, ela nem é circular, né? Ela é quadrada aqui, ó. É a placa de advertência. Então não é pista sinuosa. Agora, com óleo deslizante ou escorregadio, o cara fica em dúvida, né? Mais uma vez, quem decorou o significado vai saber que a resposta é a letra D. E não tem nem como aplicar técnica aqui, tá? Isso aqui é decoreba mesmo. Tá aí, letra D a resposta. 22. Indique o nome correto da placa R26. Siga em frente. Siga em frente. Sentido único? Não. Sentido único não é. Sentido único é quando aquela placa que vai para o lado, só que ela é amarela. Ela é amarela e retangular. Essa é a placa de sentido único. Então não é essa. Siga reto? Não existe a siga reto, não. Mão única? Não é mão única. É siga em frente, letra A. Antes de eu passar para a próxima aqui, já reparou que tem muita questão que a pergunta é na lata. Qual o significado dessa placa? Se fosse ele, se perguntasse o significado e colocasse significados distintos de placas que existem, ficaria mais fácil. O problema é que o Detran fica arranjando pegadinha, né? Jeito de botar as alternativas parecidas ali para te pegar. Por isso tem que prestar muita atenção no significado mesmo da placa. Para quando acontecer esse tipo de questão lá, você não cair. Ok, siga em frente. Questão 23. A placa de regulamentação R9, essa placa aqui, ó, significa o quê, hein? Bom, tem a tarja de proibido. Proibido. Não ajudou. Proibido o trânsito de, todas elas até aqui, ó, traz a mesma coisa. Proibido o trânsito de
Veículos pesados, veículos de carga, veículos de grande porte ou caminhões. Tá vendo? Se fosse olhar assim, na prática, no entendimento do motorista, qualquer alternativa que serviria. Só que o Detran aqui ele não está testando o seu conhecimento, ele está testando sua decoreba. O significado aqui é letra D, proibido o trânsito de caminhões. Questão 24. A placa A29 não se aplica à via onde haja... aqui é o projeção de cascalho, tá vendo? O cascalhozinho, os pedregulhos ali sendo projetados. Então vamos ver. Onde é que não dá para usar essa placa? Onde é que não dá? Tá falando assim, onde não se aplica. Onde não se aplica essa placa. Onde tem areia, projeção de areia? Sim. A areia são pedregulhos, né? Então, cascalhozinho. Terra também. Qualquer material granulado, tá, gente? É granulado. É areia, terra, cascalho também serve. Agora, asfalto é granulado? O asfalto não. Alguém pode até pensar assim, mas o asfalto, quando ele vai quebrando, ele fica granuladinho. Mas pera aí. Aí já deixou de ser asfalto, virou um cascalho, né? O asfalto mesmo, ele é aquela coisa dura, sólida, né? Quando ele está quente. Ele é pastoso e depois que ele esfria, ele vira aquela, parece um concreto. Aquilo não é granulado, aquilo não é farelo. Então, não se aplica no caso de projeção de asfalto, não. Agora, projeção de areia, de terra, de cascalho, qualquer material granulado. Letra C, está aí confirmado para nós. A placa de advertência A44, essa aqui, significa o quê? Eu estou vendo aqui uma palmeira, um coqueiro, uma árvore, e o vento soprando fortemente nessa direção. Então, vento e tempestade. Pista litorânea, quer dizer, está no litoral, venta muito, realmente faz sentido, né? Vento lateral ou cuidado, vento forte. Tirando esse tempestade aqui, que não vou dizer que tenha necessariamente relação com isso, o vento, o litoral e o vento forte aqui, tudo valeria. Mas o que o Detran quer? Ele quer que você decore. Então, o significado dessa placa é vento lateral, letra C. Questão número 26. A placa de regulamentação R11, essa placa aqui, significa o quê? Tem uma tarja de proibido. Então, proibido, 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 proibido. Proibido trânsito de veículos, tração animal. Ok, eu estou vendo um animal aqui puxando esse veículo. Pode ser essa a resposta. Proibido trânsito de carroça. E aí? A carroça é puxada por um animal. Proibido trânsito de animais. Não é, porque aqui é um animal puxando um veículo. Então tem que ser veículo. Essa aqui eu já eliminaria. Proibido animais de tração. Não é animais, é veículo de tração animal. Isso também não faz sentido. Então você elimina essas duas aqui, que são bestas mesmo. Normalmente você vai conseguir eliminar pelo menos uma alternativa. E você ficou entre A e B. E aí? Qual que você vai? Mais uma vez, é o Detran explorando a sua decoreba. Proibido trânsito de veículos, tração animal. Questão 27. A placa de regulamentação R22, essa aqui, significa o quê, hein? Uso obrigatório de pneus. Obrigatório, obrigatório, obrigatório. E aqui está permitido. A única que destoa aqui é a letra C. Está falando corrente, 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 acorrentado. Tudo tem a ver com corrente, é exatamente o que a gente está vendo na imagem. E aí vem aquela questão. Mais uma vez o Detran explorando decoreba. Uso obrigatório de pneus e correntes, uso obrigatório de corrente, uso obrigatório de uso permitido de corrente ou uso obrigatório de pneus acorrentados. A resposta é a letra B, se você decorou o significado, se acertou. Questão 28, antepenúltima aqui, hein? A placa de regulamentação R12, essa aqui, significa o quê, hein? Eu estou vendo que tem uma tarja de proibido. Proibido, 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 proibido. Quando aparece alguma alternativa que não tem o proibido, facilita a vida da gente, a gente já vai eliminar ela, né? Mas todas estão vindo com proibido, está arrebentando nós. Isso aqui parece uma bicicleta, ó. Bicicleta, bicicleta. Aqui está falando bicicleta e monociclos. Não, essa aqui já está eliminada. Monociclos, está eliminada. Proibido o uso de bicicletas ou proibido o trânsito de bicicletas? Quem decorou, porque essa é uma questão de decoreba também, sabe que a resposta é a letra D, então acertou. Questão 29. A placa de regulamentação R24B, essa aqui, significa o quê, hein? Mais uma vez, decoreba. Qual o significado dessa placa? Passagem obrigatória. Essa aqui é a resposta. Passagem obrigatória. Tá aí. Última questão. A placa de regulamentação R23, essa aqui, significa o quê? Ultrapasse pela direita,
conserve-se à direita, mantenha-se à direita ou veículos à direita? Direita, 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 direita. Decoreba também. A resposta certa é B. Conserve-se à direita. Olha, infelizmente, nós tivemos aí pelo menos umas 10 ou 15 questões exigindo unicamente a decoreba de significados de placa. Por que eu coloquei isso? Porque é assim que o Detran tem cobrado, infelizmente. Eu preferiria que o Detran elaborasse questões que exigisse de você entendimento, interpretação da situação. Quando você vê a placa, você como motorista, como você deve proceder? O que você entende? Mas não, eles querem o significado ali, taxativo. Isso é terrível, né? Mas enfim, tá aí finalizado então essa parte de sinalização. Na próxima aula a gente já entra aí com normas de circulação e conduta, que é outra coisa que cai demais em prova. Até lá.